Então, família, se você quer assistir na íntegra, já tá ligado. Lá no canal Vai Vendo Podcast. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Fui. Como que é esse... Que muitas pessoas veem assim, por exemplo, um pastor ligado à obra, que vive da obra, mas ao mesmo tempo trabalha nela, não só no sentido da pregação, mas nesse contexto da produção. Como que é estar lá dentro? É uma loucura, você não tem mais vida. Não tem. Eu vou falar isso por mim. É lógico que você tem níveis de pastores que são pastores de congregação ou dirigentes de campo, que eles têm uma outra vida. Mas eu era um assalariado dentro da igreja, porque eu tinha uma atividade específica lá, mas também não tinha um limite definido entre o ministério e a atividade profissional. Porque você saía, por exemplo, de terminar de fazer uma arte para postar, para ir para o estúdio ensaiar, porque depois tinha culto. Ou para gravar, a gente gravou lá 2 DVDs e 3 CDs dentro do Brás. Quais foram? O primeiro foi o Incomparável, que foi lançado pela MK. Eu lembro desse. Incomparável. Exatamente. E nós gravamos esse primeiro em final de 2013, eu acho, se não estou enganado. E depois nós gravamos em 2015 o Deus Proverá. O primeiro foi lançado pela MK e o Deus Proverá foi lançado pela Sony. Né? E aí depois esses 2 DVDs também viraram CDs e teve mais um CD, que esse não foi comercialmente lançado, esse foi uma coisa que foi mais... igual a Renascer faz, distribui pelas igrejas, né? Que chama Músicas para o Altar. E ali foi mais o pastor que ministrou e a gente ficou meio como que um back vocal ali, né? Então a atividade toda era essa. Então eu tinha uma vida completamente dedicada para a igreja. Em um determinado momento minha esposa passou a trabalhar na recepção da igreja também. Ficou comigo, eu fiquei 9 anos no Brás trabalhando e congregando, ela ficou 8, né? Passou 1 ano apenas congregando, sendo a recepcionista ali, eu trabalhando na parte de TI e arte, e fazendo um pouco de tudo e vivendo para a obra mesmo, viajei muito o Brasil, cantando, visitando igrejas, sendo abençoado com o carinho das pessoas. Eu acho que essa troca foi a que mais me capacitou para poder cuidar de pessoas. Você vê tanta gente carente, saber que tem uma igreja sede, de repente você está indo lá visitar e essa pessoa ela tem desejo de ter contato com os irmãos que ela vê às vezes pela TV. O Brás tem um programa de TV, né, no qual eu apareço ainda de vez em quando, né, os louvores vão passando, muita gente acaba me reconhecendo de lá, então os frutos de tudo que a gente fez de esforço, do sangue que a gente doou. Teve uma época que eu morei num conjuntinho de prédios que tem do lado da igreja do Brás, né? E um período dificílimo, porque o apartamento ali era terrível. Você comentou do que você passa aqui, lá eram baratas. Minha esposa ia fazer comida lá, tinha que tampar a panela rápido para não cair barata dentro. Era terrível. Mas por que eu mudei para lá? Para poder servir melhor, para poder estar perto, não me desgastar com ida e vinda, né? Porque quando eu comecei a ir para lá, eu morava em Guarulhos, por exemplo, né? Era 35 quilômetros, eu morava no Jardim Nova Cumbica. Para você chegar no Brás, era 2h30, 3 horas. Então, se eu saísse de lá, por exemplo, 10h30, 11 da noite, que é quando terminavam todos os trabalhos do culto, chegava em casa 1h da manhã. Meu Deus. Não era vida. Esse universo de Assembleias de Deus, aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, que muitas pessoas são curiosas com isso. Esse universo de Assembleia de Deus, dentro do aspecto igreja sede, como que é? Porque eu já fui de subsede, já fui de congregação, já visitei sede, assim, de às vezes chegar durante uns 6 meses, cultuar pelo menos 2, 3 vezes no mês. Sim. Tá aí tranquilo. Agora, existe a diferença entre quem congrega uma vez ou outra e quem é um obreiro. É um obreiro. É uma diferença gigantesca. Mas como que é assim... a cobrança é diferente, o clima é outro, ou é a mesma coisa praticamente? Eu acho que em termos da questão espiritual não muda muito, porque a liturgia é a mesma, né? Sim. Você está em congregações, você pode ter uma ou outra diferença pelo local, às vezes a cultura da comunidade ali é um pouco diferente, mas a liturgia não tem muita mudança. Acho que a cobrança é maior,
porque você tem uma questão de, além do culto, você se preocupar um pouco com a estética de televisão. Porque Sim. como tudo é gravado, e depois tudo vai ser trabalhado para ser colocado na internet, na TV, então você não pode ir, às vezes, com um sapato um pouco pior, a camisa tem que estar ajeitada. Teve uma época ainda que podia usar barba. Eu gosto de usar barba, sempre usei, até porque a esposa manda. É ela que decide, né? Ela que decide, né? Então, eu sempre com a barba bem feita, né? Quando o ministério passou a decidir que os ministros não podiam usar mais barba, eu tive que tirar a minha, fazia parte de congregar lá, aceitar, né, o que o ministério Sim. colocava. Então você tem todos esses aspectos que talvez diferenciem, né, mais nessa parte do que propriamente na liturgia do culto. Então você tem a cobrança de estar nos horários, participar dos ensaios. Buscava-se uma excelência muito forte em questão de afinação, de não errar as músicas, de decorar as letras. Eu cheguei no Brás muito cru nessa questão musical. Eu estive perto de pessoas que me ajudaram a me desenvolver. Léo Marques, que é o líder do Renascer Praise hoje, Vânia Marques, que é a irmã dele, o Ronaldo Gomes, que é esposo da Vânia, cunhado do Léo. Uma qualidade de músicos assim que me influenciaram, me capacitaram, me desenvolveram. Depois eu tive lá do meu lado gente como o Silas Simões, que é do Preto no Branco hoje, baita de um amigo querido, né? Muita gente, Ted, que é baixo, né? Acaba conhecendo muita gente. Você conhece muita gente. Então, essa questão da excelência, de estar do lado desse tipo de músico, me ajudou a entrar logo no foco, mas não foi fácil. Eu lembro que a primeira semana, assim, participando de ensaios, eu falei para minha esposa, eu vou embora. Vou embora, não aguento. Ela falou, mas não foi Deus que trouxe? Eu falei, foi, mas eu acho que Deus se enganou. Não é para mim isso aqui, não. Mas